Meus irmãos, paz do Senhor, louvamos e glorificamos ao nome do nosso Deus por mais um domingo, mais uma manhã de escola bíblica dominical que o Senhor tem concedido a todos nós aqui do campo AD Brasil JF. E por mais uma manhã, ao longo de mais uma semana, mais um domingo, estaremos aí aprendendo um pouco mais a respeito deste conteúdo tão glorioso e extraordinário que é os livros, ou que são os livros dos profetas menores. Ao longo de todo esse trimestre do ano de 2023, nós estamos falando e estudando sobre os livros dos profetas menores, e hoje em especial teremos aí o nosso domingo, a nossa manhã abrilhantada e mais uma vez, hoje em especial, pelo livro do profeta Zacarias. E antes de nós iniciarmos aí a nossa lição, o nosso estudo de hoje, nós iremos fazer uma oração, pedir ao Senhor aí que nos dê sabedoria, nos dê também discernimento necessário, suficiente, para que a gente possa ter aí uma manhã abençoada, consiga aprender, desenvolver o nosso raciocínio e, mais do que aprender e desenvolver o nosso raciocínio, a gente consiga aí também aplicar de um modo eficaz tudo aquilo que nós iremos aprender nessa manhã, também nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa rotina semanal, enfim, naquilo que Deus tem confiado sobre a nossa responsabilidade. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da tua palavra, de meditar um pouco mais a respeito dos teus ensinos, e queremos, ó Deus, nesta manhã pedir ao Senhor que nos ajude, Deus, nos ajude, nos instrua, nos capacite, nos dê o entendimento necessário para que possamos aprender, absorver, entender e, de igual modo, aplicar nas nossas vidas tudo aquilo que nós iremos aprender. Fica conosco, dê-nos uma escola bíblica dominical abençoada, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje aí, então, uma nova fase, ou dando continuidade a uma nova fase de um período importante, de grande importância para a história do povo de Israel. Nós falamos aí ao longo do trimestre sobre o cativeiro babilônico, falamos aí das profecias que antecederam o cativeiro babilônico, e agora, passado o cativeiro babilônico, inicia-se uma nova fase, e nós estamos aí desde a semana passada falando desta nova fase pós-cativeiro babilônico. Iniciamos aí falando do profeta Ageu e estamos dando continuidade hoje falando sobre o profeta Zacarias. Na próxima semana, permitindo o Senhor, finalizaremos esta revista, esse trimestre, falando sobre o profeta derradeiro, que é o profeta Malaquias. Nós vamos estar fazendo aí leituras da nossa revista e, consequentemente, nós iremos comentar alguma coisa, fazer aí comentários, dar aí algumas explicações para os irmãos concernente a este assunto. Então, lição de número 12 aí, falando sobre o profeta Zacarias. A introdução do nosso tópico 1, ela diz aí para a gente o seguinte: o cenário do profeta Zacarias. Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C.,
Muitos judeus optaram por continuar na Babilônia por já terem construído suas vidas naquele país. No entanto, os que voltaram, depois de vencido o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo. O profeta Zacarias não somente os motivou, mas também lhes deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Meus irmãos, os irmãos vão perceber que ao longo de toda esta lição dos profetas menores, cada livro, cada lição que nós temos estudado, elas possuem basicamente 3 propósitos, três objetivos muito simples. E cada uma das lições, elas trabalham esse conteúdo exatamente desta forma. Como que seria? Primeiro, elas sempre apresentam um cenário. A lição sempre inicia apresentando um cenário. O que seria o cenário? É o ambiente, tá? É o ambiente no qual cada um desses profetas estava envolvido. Ou seja, o que estava acontecendo, como era a situação política, como era a situação moral e espiritual daquele povo naquele exato momento. Então, todas as lições ao longo do trimestre, elas iniciam dessa forma, falando do cenário, ou seja, do contexto em que cada profeta estava submetido. E no caso do livro do profeta Zacarias, seria então da mesma forma, A gente começa a lição falando sobre o cenário, o que estava acontecendo, como estava a situação do povo, como estava a situação desta nação quando Deus chamou a Zacarias para exercer o ministério. Consequentemente, após aí o desenvolvimento do cenário, nós temos o desenvolvimento da mensagem. Seria um segundo objetivo da lição. Ou seja, após aí um desenvolvimento do cenário, do que estava acontecendo, de todo o contexto envolvendo ali a vida do profeta Zacarias, a lição trabalha o desenvolvimento da mensagem. Ou seja, inserido no contexto em que o profeta estava, qual é o tipo de mensagem que ele vai passar para o povo? Qual é o seu propósito? Qual é o conteúdo da mensagem? Qual seria a finalidade? O que ele está pedindo? O que ele estava exigindo desse povo? O que Deus está falando através desse profeta? E por último, a gente finaliza a lição sempre tentando aí de alguma forma tirar ensinamentos, lições para a nossa vida em específico, para que a gente possa aplicar aí na nossa vida, no nosso ministério, enfim. Nós iremos perceber que ao longo de todo o período chamado de profético da história do povo de Israel, e em particular da história do povo de Judá, a história desse povo basicamente ela se divide em 3 períodos diferentes, E é importante que a gente consiga contextualizar isso daí para que os irmãos consigam entender o cenário do profeta Zacarias, que é o primeiro objetivo da lição. Então os irmãos vão perceber que basicamente o período profético da história do povo de Judá, ele se divide em 3 períodos diferentes. Quais seriam então esses períodos? Nós temos o período pré-exílico, tá? Vai estar aparecendo aqui embaixo aí depois para que vocês possam anotar, Vai estar aparecendo aí período pré-exílico, tá? Período pré-exílico. Nós temos aí os profetas chamados de exílicos e nós temos também os profetas chamados de profetas pós-exílicos. Então, todo o período profético da história do povo de Judá está dividido aí basicamente dentro destes 3 tipos
de profeta. Quando nós falamos do primeiro grupo de profetas, né, que seriam os profetas pré-exílicos, obviamente a gente está falando sobre os profetas ou de um tipo de profeta que profetizou antes do exílio, ou seja, antes do cativeiro babilônico. E ao longo de todo o trimestre, nós iniciamos aí essa revista falando sobre vários desses profetas que profetizaram a respeito do cativeiro babilônico, portanto, consequentemente, são chamados de profeta pré-exílicos. De igual modo, nós tivemos aí os profetas exílicos, que foram os profetas que exerceram o seu ministério durante o cativeiro babilônico, tais como o profeta Jeremias, que passa 20 anos do seu ministério profetizando antes do cativeiro se iniciar e passa outros 20 anos exercendo o seu ministério já com o cativeiro em andamento. Temos o profeta Ezequiel, que vai profetizar para o povo, em especial às margens do rio Quebar, já na Babilônia, e temos também o profeta Daniel, contemporâneo de Ezequiel, porém, que profetiza para a corte, profetiza para os reis, profetiza para os príncipes. Sempre que alguém na corte tinha lá um sonho, algo de caráter bem misterioso, o profeta Daniel ia lá e resolvia, desvendava aquele mistério. E nós temos também os profetas pós-exílicos. Conforme o próprio nome diz, são profetas que vieram aí após o cativeiro, após o término do cativeiro, depois que o cativeiro finalmente terminou. E dentre esses profetas, denominado como pós-exílicos, ou seja, profetas que teriam exercido o seu ministério depois que finalmente o cativeiro babilônico chegou ao fim, nós temos o profeta Ageu, o profeta Malaquias e o profeta Zacarias. Então, irmão Jefferson, qual seria o cenário, o ambiente em que o profeta Zacarias iria exercer então o seu chamado? O cenário é esse, é um cenário pós-exílico. Depois de muito sofrimento lá na Babilônia, depois de terem passado pela Babilônia aproximadamente 70 anos, esse povo está voltando aos poucos para Jerusalém, está voltando aos poucos para sua terra de origem e, consequentemente, muitos desafios vão surgir. As dificuldades vão ser muitas, dificuldades de caráter espiritual, dificuldades de caráter moral, dificuldades do caráter político e, obviamente, Deus precisaria de homens, de servos que se colocassem à disposição para que pudessem ser a porta-voz de Deus, o canal de Deus, para que estas pessoas conseguissem então reconstruir suas vidas. Então, qual que é o cenário, gente? O cenário é um cenário pós-exílico. Guarda isso aí. Acabou o cativeiro terminou, chegou ao fim, cessou-se o sofrimento, porém, muitas dificuldades vão surgir e Deus precisa de alguém para conduzir esse povo rumo à reconstrução. É aí que entra o profeta Zacarias. Este é o cenário, tá bom? O tópico 1.1, ele fala pra gente aí um pouco mais sobre o profeta Zacarias. Nós falamos aí um pouco do cenário, o cenário em que o profeta estava, que é um cenário pós-exílico, já deu para todo mundo entender. E agora no tópico de 1.1, a lição nos fala um pouco mais sobre a vida pessoal do profeta Zacarias. É sempre bom, né? Nós conhecermos aí um pouquinho que seja
mesmo que seja de forma resumida, de forma abreviada, um pouquinho a respeito de cada um desses profetas que fizeram aí a diferença durante a sua época, durante o seu período de existência. E a respeito do profeta Zacarias, a lição, ela diz para a gente o seguinte: o nome do profeta significa Deus lembra, ou Deus recordou-se. Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre o remanescente que retornou para Judá no ano de 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e Josué. Em data posterior, quando Joaquim era sumo sacerdote, Zacarias teve a oportunidade de suceder o seu avô como chefe daquela família sacerdotal. Alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, porque Zacarias sucedeu o seu avô e não o pai. Então, o que a gente consegue perceber a respeito aí desse profeta Zacarias? Que além de ser um profeta pós-exílico, além de ser um profeta que exerceu ou tenha exercido o seu ministério após o cativeiro babilônico, ele era também um profeta proveniente de uma família sacerdotal, líder da sua família. Ou seja, a gente consegue perceber algo muito interessante em relação a Zacarias, que antes do profeta Zacarias exercer um aspecto de liderança mediante ao povo, ele exercia um aspecto de liderança também familiar. Ele já era o líder da família, Ele já tinha experiência no campo familiar, liderando sua família, cuidando da sua casa. Então, quando Deus ele chama o profeta Zacarias para o desenvolvimento de um chamado, o profeta Zacarias já exercia o seu chamado, porém, para um grupo menor e específico de pessoas. E isso acontece também nas nossas vidas, Deus começa a trabalhar nas nossas vidas também de forma bem preliminar. E conforme o tempo vai passando, Deus vai desenvolvendo obras maiores na minha e na sua vida. E foi assim que Deus também realizou a sua obra na vida do profeta Zacarias. Amém? 1.2. A mensagem do profeta. Então, já aprendemos aí que o profeta Zacarias é um profeta pós-exílico, um profeta que profetizou depois do cativeiro babilônico. Aprendemos aí que o profeta Zacarias exercia liderança na família e agora vai exercer a liderança também sobre o povo de Judá. E agora a gente vai falar um pouco sobre a mensagem do profeta Zacarias. Vamos ler aí? 1.2. A profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo e os capítulos restantes, 9 a 14, têm sido alvo de muitas discussões entre os estudiosos, pois parece ter sido escrita 30 anos mais tarde, gerando assim uma dúvida sobre a autoria de Zacarias. Entretanto, essas discussões não devem minimizar a importância da mensagem contida neste livro. Há um destaque das suas visões pelo simbolismo apocalíptico encontrado. Bom, então o conteúdo da mensagem, ele basicamente está relacionado à restauração. O conteúdo da mensagem basicamente está relacionado às dificuldades que este povo enfrentaria para retomar o seu cotidiano habitual. As dificuldades estão relacionadas a isso, A mensagem está relacionada a esse tipo de dificuldade.
dificuldades que este povo enfrentaria para retomar a sua vida espiritual, retomar a sua vida familiar, retomar a sua vida financeira, retomar a sua vida, enfim, em todos os aspectos que se possa imaginar. E o profeta Zacarias, ele então é levantado aí por Deus para orientar o povo em relação a cada uma aí dessas dificuldades. E como que ele transmite essa mensagem, pessoal? Como que ele transmite essa mensagem? Nós percebemos aí que essa mensagem é uma mensagem de ajuda, é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de incentivo, é uma mensagem de orientação. Mas como que ele vai fazer para transmitir essa mensagem? Essa orientação, esse conselho, essa ajuda, vem de que maneira? De que forma? É o que o tópico 1.3 está dizendo aí para a gente, ó. Através de uma convocação geral ao arrependimento. Gente, todo e qualquer trabalho, todo e qualquer propósito de Deus na nossa vida, todo e qualquer cumprimento de promessa que o Senhor tem para cada um de nós, inicia-se através de uma consciência de arrependimento. Sempre começa dessa forma, né? E no caso do profeta Zacarias, para com o povo de Judá, nesse momento, nessa nova fase que eles estavam experimentando, que é o pós-exílio, não começaria de uma forma diferente. Seria também através de um arrependimento genuíno, ou seja, de um arrependimento verdadeiro, tá? A lição diz pra gente aí o seguinte: quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas dos pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com um exílio babilônico. A palavra do profeta é um lembrete do que acontecera no passado e de como eles estavam tendenciosos a repetir o mesmo erro, ignorando a restauração da casa do Senhor, numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. Então o profeta Zacarias percebe de forma muito nítida que este povo, mesmo após o cativeiro babilônico, mesmo após toda a experiência adquirida ao longo do cativeiro babilônico, esse povo ainda era, sim, tendencioso a voltar a cometer as práticas anteriores, né? Então vocês vão perceber que o profeta Zacarias, percebendo e, claro, instruído, comissionado pelo próprio Deus para esse tipo de missão, ele procura advertir o povo para tomar este cuidado. Irmão Jefferson, nós estamos percebendo ao longo da leitura que, assim como o profeta Ageu, o profeta Zacarias também teve o cuidado de orientar o povo, incentivar o povo em relação à reconstrução do templo. É verdade. Por quê? Porque sempre nós pensamos que o profeta Ageu ele seria um profeta exclusivo de transmitir uma mensagem de ânimo e coragem para a reconstrução do templo. Mas nunca se imaginava que o profeta Zacarias também fosse exercer esse mesmo tipo de papel. Só que a verdade é que sim, né? O profeta Zacarias, ele também teve aí este cuidado de orientar, incentivar o povo a retomar essa reconstrução do templo. Porém, para que fique de uma forma aí bem explicada para os irmãos, diferentemente do profeta Ageu, que se dedica muito mais
no aspecto aí dessa reconstrução do templo, esse seria o objetivo principal deste profeta Ageu. No caso do profeta Zacarias, a principal missão não seria a reconstrução do templo, como é o caso do profeta Ageu. O profeta Zacarias, por mais que ele trabalhe, por mais que ele procure incentivar o povo a reconstruir o templo, o seu principal objetivo, o seu principal propósito seria uma reconstrução moral e espiritual do povo. Então vocês vão perceber que o profeta Ageu, ele tem uma preocupação muito maior com o externo, tá? A preocupação do profeta Ageu é muito mais com o externo, ou seja, é muito mais com o templo, é muito mais com a casa de Deus, é muito mais com o local onde os sacrifícios seriam realizados, onde os cultos, as ofertas seriam oferecidas, enquanto que o profeta Zacarias, ele está mais preocupado com o interno, ele está mais preocupado com a espiritualidade, ele está mais preocupado com a devoção e fidelidade do povo para com Deus. Então, irmão Jefferson, quer dizer que a mensagem do profeta Zacarias, ela é mais importante que a mensagem do profeta Ageu, porque o profeta Ageu, ele está mais preocupado com o externo, que é o templo, e o profeta Zacarias está mais preocupado com o interno, que é a espiritualidade. Não, cada profeta com o seu chamado, cada profeta com a sua responsabilidade, cada profeta desempenhando o seu papel conforme Deus o chamou. Então não se trata de uma mensagem mais importante ou menos importante do que a outra. São mensagens diferentes. Tá bom, gente? Vamos para o tópico 2 desta lição maravilhosa que nós temos aprendido aí bastante. Hoje, em especial, para o profeta Zacarias. Profeta Zacarias. Você que está chegando aí agora, pegando a partir do tópico 2, te aconselho aí após o término da aula, voltar ao início da aula, participar lá desde a introdução, primeiro tópico, porque tem muita coisa boa aí para que você possa aprender. E você que está com a gente aí, eu te convido também a permanecer até o final, ficar até o final, porque ainda tem bastante coisa boa aí para nós falarmos. Bom, vamos lá para o tópico 2. As palavras proféticas de Zacarias. O profeta Zacarias recebeu de Deus mensagens de esclarecimento quanto ao seu desagrado em relação ao comportamento do povo, palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecias messiânicas. Olha só, a gente já consegue perceber através dessa introdução que além desta preocupação que o profeta tem com a reconstrução do templo, ele começa a abordar um tipo de assunto diferente que até então o profeta Ageu não havia abordado. A gente consegue perceber uma mensagem de caráter messiânico. E os irmãos, conhecedores da palavra, estudiosos, frequentadores da escola bíblica dominical, sabem que quando a gente fala de Messias ou sobre o Messias, a gente está falando sobre a vinda de Jesus, né? Sobre a primeira vinda de Jesus, a vinda de Jesus para morrer em prol da humanidade. O profeta Ageu não aborda esse assunto. É o profeta Zacarias agora que vai abordar este assunto ao longo do seu ministério ou ao longo da sua profecia, tá bom? O 2.1 fala sobre um tipo de jejum que não agrada a Deus. Olha aí, um tipo de jejum que não agrada a Deus. Vamos ver o que a lição está falando aí para a gente sobre este assunto. Conforme vários comentaristas, os judeus, no 5º e no 7º mês, lembravam, respectivamente, a destruição do templo, o assassinato de Gedalias,
Ainda que com boas intenções, estes jejuns eram instituições meramente humanas. Não haviam sido ordenados por Deus e o objetivo era uma justiça baseada em obras de autorretidão. O povo não ouviu quando Deus enviou os seus profetas com mensagens alertando-os sobre a necessidade de arrependimento e obediência à sua palavra. Por isso, praticamente o jejum e a penitência em sinal de tristeza e arrependimento mediante alguma situação. Irmãos, os irmãos vão perceber que o profeta Zacarias estava colocando em xeque, colocando em dúvida, questionando jejuns e até mesmo práticas consideradas como espirituais que, na verdade, não representasse de fato um verdadeiro arrependimento, e sim fosse apenas algo habitual, algo rotineiro, algo como uma espécie ali de cumprimento ritualístico, e não necessariamente algo característico de um verdadeiro arrependimento. E aqui a gente já consegue tirar também algo proveitoso, para as nossas vidas, porque a gente precisa ter esse cuidado, do que nós estamos fazendo como aspecto ritualístico e o que na verdade nós estamos fazendo porque realmente estamos verdadeiramente arrependidos, de algo que nós tenhamos feito e praticado contra Deus. Os irmãos vão perceber que esse, ele seria meio que um ponto principal, porque conforme eu já disse para os irmãos, o livro do profeta Zacarias, ele aborda, essa questão da reconstrução do templo, a necessidade de retomar essa reconstrução, aborda mensagens de cunho messiânico. Costuma-se dizer que o profeta Zacarias, ele meio que seria uma espécie de rival do profeta Isaías, porque ambos se dedicaram muito e com muita excelência sobre falar a respeito da vinda do Messias. Então, se existe um profeta ali que meio que consegue se comparar, ter a mesma intensidade messiânica que o profeta Isaías, seria o profeta Zacarias, O profeta Zacarias, ele fala muito sobre a primeira vinda de Jesus ao mundo para salvar a humanidade. E a gente consegue perceber que dentro dessas mensagens que são transmitidas, dessas profecias que são transmitidas para o povo de Judá, basicamente essas mensagens elas se dividem em 3 propósitos diferentes, Basicamente são 3 propósitos diferentes. Primeiro seria o quê? Demonstrar o juízo e a benevolência de Deus para o povo de Judá. Vai aparecer aqui embaixo para vocês aqui agora também, para que vocês possam anotar quais seriam os 3 propósitos básicos da mensagem do profeta Zacarias. Então, primeiramente, seria o quê? Mostrar ou demonstrar o juízo e a benevolência de Deus para com o povo de Judá. Então, o profeta Zacarias está mostrando ali para o povo, ao longo da mensagem, que apesar de todo o juízo exercido por Deus para com o povo através do cativeiro babilônico, ainda assim Deus teria sido muito benevolente com o povo, Deus cuidou do povo, guardou o povo e trouxe o povo novamente para o seu lar, para a sua casa, para a sua cidade de origem. Segundo, preparar e também mostrar o cumprimento do ministério messiânico. Então vocês vão perceber que a mensagem do profeta Zacarias, além de mostrar o juízo de Deus e a benevolência, também prepara, o coração do povo para a chegada do Messias, que haveria de chegar aproximadamente aí uns 400 anos depois. E também fala sobre o cumprimento, o cumprimento aí dessa mensagem, o cumprimento dessa profecia.
E por último, a mensagem do profeta Isaías também fala sobre a restauração final de Israel. Então são 3 propósitos ali básicos a respeito da mensagem do profeta Zacarias. Então é demonstrar o juízo, a benevolência de Deus para com o povo de Judá, preparar e mostrar o cumprimento do ministério messiânico, ou seja, o ministério de Jesus, e, por último, falar sobre a restauração final de Israel para os últimos dias. E como que isso vai acontecer, gente? Como que essas 3 mensagens vão ser desenvolvidas? Essas 3 mensagens vão ser desenvolvidas basicamente ao longo de 8 visões, tá? 8 visões que Deus vai dar aí ao profeta Zacarias. Eu aconselho a você, né? Te dou aí este conselho precioso, que após o término da escola bíblica dominical, você tire aí um tempo e leia um pouco mais aí sobre essas visões, capítulo 1 ao capítulo 6 do livro do profeta Zacarias, para que você possa conhecer um pouco mais a respeito dessas visões que são bastante discutíveis, tá bom? Nós não vamos entrar na nossa lição hoje a respeito dos detalhes minuciosos das visões, de cada uma das visões, porque primeiro que nós não temos aí um tempo, né, necessário para que possamos falar deste assunto, demanda um tempo muito grande, né? Não dá para se falar durante uma lição de escola bíblica dominical, e o propósito também da nossa lição não é falar sobre a interpretação dessas visões. Porém, fica aí este conselho, esta orientação para os irmãos, que após o término da EBD ou durante a semana, não espere muito tempo, senão você não vai fazer, né? Semana que vem já tem o livro de Malaquias, aí são outras histórias, o propósito é outro, muda tudo e o nosso pensamento já vai estar voltado aí para outra coisa. Então tente durante essa semana estar lendo um pouco sobre essas visões. Mas basicamente são 8 visões do capítulo 1 ao capítulo 6, muito semelhante, por exemplo, ao profeta Ezequiel. Vocês vão se lembrar que o profeta Ezequiel, muitas das mensagens que eram transmitidas para o profeta Ezequiel era por meio de visões. O profeta Daniel também tivera muitas ali das suas mensagens por meio de visões, seja visões que ele teve, ou seja visões ou sonhos tidos por alguém que ele interpretou. E agora nós estamos percebendo que a mensagem do profeta Zacarias, ela também está sendo desenvolvida por meio de visões. Quantas visões, irmão Jefferson? Quantas visões? Então, 8 visões, tá? Então, 8 visões que Deus havia dado ao profeta Zacarias. E claro, obviamente, cada uma aí dessas visões tem a sua interpretação. Nós não vamos falar das interpretações, porque conforme eu disse, não é o tempo hábil para isso, também não é o propósito da lição. Mas a mensagem do profeta Zacarias, ela é transmitida por meio aí dessas 8 visões. Então ele tem uma visão, primeiramente ele tem uma visão aí de 4 cavaleiros, é a primeira visão que ele teve. Depois ele teve uma segunda visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Eu estou só falando das visões para que aguce a curiosidade de vocês de ler um pouco mais sobre esse texto. Nós tivemos a terceira visão, que é um anjo com uma linha de medir, né, ou com um cordel de medir. Uma quarta visão de Josué, o sumo sacerdote. Uma quinta visão de um candelabro de ouro. Uma sexta visão de um rolo volante. Uma sétima visão da cidade de Jerusalém sendo purificada e uma oitava visão de 4 carros. Ele viu 4 carros na sua oitava visão. Então, cada visão dessa daí, pessoal, cada visão dessa daí, irmãos, ela tem um propósito, né? Uma finalidade, uma interpretação. Mas irmão Jefferson, eu gostaria muito de saber a interpretação dessas visões. Eu queria muito saber o que é que o profeta Zacarias
estava dizendo para o povo, através das visões, ou o que é que Deus estava dizendo para o profeta Zacarias, para ele transmitir para o povo através dessas visões. Conforme eu disse para vocês, basicamente, nós não vamos entrar nos mínimos detalhes aí dessas visões, mas basicamente, essas visões estão relacionadas ao quê? Ao juízo e à benevolência de Deus para com o povo, a preparação para a vinda do Messias e o cumprimento dessa vinda e a restauração final de Israel. Basicamente, o cumprimento, a interpretação aí dessas visões está relacionada a esses três assuntos, tá? A primeira visão, a segunda visão, a terceira visão. Das três, uma. Ou é uma visão relacionada ao juízo e à benevolência, ou é uma visão relacionada à preparação e ao cumprimento do ministério messiânico, ou é uma visão relacionada à restauração final de Israel. Só para ajudar vocês aí no desenvolvimento desse raciocínio. Lembra que eu disse para vocês que a mensagem vai se desenvolver em três aspectos diferentes? Demonstrar o juízo e a benevolência de Deus, preparar e cumprir, mostrar a preparação e o cumprimento do ministério messiânico e mostrar a restauração final de Israel. Pois é, as três primeiras visões, olha aí, ó, tô dando a deixa, né, para que vocês consigam estudar de uma forma menos complicada. As três primeiras visões estão relacionadas ao primeiro propósito dessa mensagem. As três primeiras visões estão associadas ao juízo e à benevolência de Deus. As duas visões do meio, que é a quarta e a quinta visão, estão associadas à preparação e ao cumprimento do ministério messiânico. E as três últimas visões, a sexta, a sétima e a oitava, estão associadas à restauração final de Israel. Então, ó, se você quer entender um pouco mais sobre a primeira, a segunda e a terceira visão de Ezequiel, você vai ter que estudar sobre o juízo de Deus exercido pela Babilônia e também pelos demais impérios que vieram após a Babilônia e, consequentemente, observar a benevolência de Deus ao longo de todo esse período. Se você quer entender um pouco mais sobre a quarta e a quinta visão, você vai ter que estudar como que o caminho do Messias fora preparado ao longo deste período aí de mais ou menos 400 anos e também o cumprimento deste ministério messiânico através da vinda de Jesus. Você entende a quarta e a quinta visão. E para entender as últimas visões, a sexta, a sétima e a oitava, você vai ter que estudar a respeito aí das profecias, né, concernentes ao final dos tempos. Dar aí uma buscada, uma viajada, também no livro do Apocalipse, também no livro do profeta Daniel e outros livros mais que nos fornece aí alguma informação concernente à restauração final, não só da humanidade como um todo, mas também, principalmente, a do povo de Israel. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Tópico 2.2. 2.2. O tópico 2.2, vocês vão perceber que ele está associado, vinculado àquela primeira mensagem que eu disse para vocês. Qual que era a primeira mensagem? Demonstrar o juízo e a benevolência de Deus. Por quê? Porque o tópico 2.2 ele fala sobre a causa do cativeiro. Ah, mas o irmão Jefferson, nós já não estamos falando do pós-cativeiro? Sim, mas aqui ele está falando da causa do cativeiro. Por que o cativeiro aconteceu? E o cativeiro seria o quê? Seria o juízo de Deus. Então, esse tópico 2.2, ele demonstra, ele enfatiza, detalhiza aquela primeira mensagem que eu disse para vocês. Então, qual que seria a causa do cativeiro? Vamos lá. Ó, Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutou a mensagem que os profetas traziam em seu nome. Os profetas pré-exílicos, né?
A desobediência era a fonte de toda aquela situação em que viveram na Babilônia. O povo de Israel era um povo poderoso que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido, do qual descenderia o Messias. Mas se tornaram desprezados, insignificantes, e estavam em sua pátria pela permissão do rei persa. Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional. No entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequência das más escolhas que fizeram. Tá vendo? Então o tópico 2.2 aí está mostrando para a gente o quê? O juízo de Deus. E por que o juízo de Deus veio sobre o povo de Israel? Por que o juízo de Deus veio sobre os descendentes de Abraão? Por causa das escolhas que fizeram. Entretanto, meus irmãos, apesar das más escolhas e, consequentemente, aí, deste juízo inevitável de Deus sobre a vida deste povo, é nítido, é evidente, nós conseguimos perceber a benevolência de Deus para com eles. Essa é a primeira mensagem do profeta Zacarias. E as primeiras 3 visões demonstram isso aí para a gente. Tá bom? 2.3 Visões do reino messiânico. Olha como que a revista começa a ficar fácil, né, para que a gente consiga entender os propósitos de Deus através do ministério do profeta Zacarias. Olha aí como que começa a desvendar, né, abrir o leque aí diante dos nossos olhos. Já muda o tipo de mensagem. A mensagem aqui agora já não é mais uma mensagem que fala de juízo e de benevolência durante o juízo. Já é uma mensagem que fala de um reino messiânico. Já é uma mensagem que fala sobre a vinda do Messias. Olha como que mudou. Uma mensagem associada à 4ª e à 5ª visão, as visões do meio. Olha aí, ó, vamos ler. Visões do reino messiânico. As visões do reino messiânico encontram-se do capítulo 9 ao 14 do livro de Zacarias. Elas dizem respeito ao reino messiânico. Zacarias 9, versículo 10, o pastor rejeitado. Zacarias 11, o povo restaurado. Zacarias 12 e 13. E a soberania divina. Zacarias 14. A profecia de Zacarias 9:9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfal de Jerusalém. Se vocês lerem aí depois com um pouco mais de calma, né? Zacarias capítulo 9, versículo 9, vai aparecer aqui embaixo para vocês, pelo menos aí esse versículo. Vocês vão perceber que nós temos aí no capítulo 9, versículo 9, o profeta Zacarias falando sobre aquela entrada de Jesus lá em Jerusalém, na última semana ali de ministério, assentado em um jumentinho, né? Em um jumentinho. E vai falar sobre isso aí em Zacarias 9, versículo 9, ou seja, uma profecia ali profetizada há mais de 400 anos que se cumpre lá na frente na vinda do Messias, né? E as pessoas não conseguiram perceber, tais como outras profecias também, não só do profeta Zacarias, de tantos outros mais que profetizaram a respeito da vinda do Messias e se cumpriram de fato na vida de Jesus e as pessoas não conseguiram perceber, né? E parece que a gente está andando aí numa jornada muito parecida com a jornada do povo de Israel. Olha quanta coisa aí que os profetas, o próprio Jesus, o livro do Apocalipse aí fala para a gente a respeito dos últimos dias e tem acontecido. Tem de fato se cumprido e muitas pessoas não estão conseguindo perceber, infelizmente, né? Mas fica esse alerta aí hoje para nós. Tópico 3. Tópico 3 fala sobre a mensagem do profeta Zacarias para os dias atuais. O que a gente pode estar tirando das mensagens do profeta Zacarias
em especial para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso ministério, para as nossas igrejas, né? Para algo aí que a gente exerce na igreja, né? onde congregamos, enfim, qual é a forma, a maneira que nós podemos aplicar aí essas mensagens sobre a nossa vida de um modo geral. Então vamos aprender um pouquinho aí com o profeta Zacarias. Introdução aí do tópico 3, então, diz o seguinte: Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. Por isso, sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor. 3.1 fala sobre um olhar para o futuro com esperança, que é o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos aí olhar para o nosso futuro, mesmo diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, e acreditar que dias melhores virão. Virão dias melhores, né? E não somente olhar com um olhar de expectativa para os dias próximos, os dias que nós ainda iremos desfrutar aqui na terra, né? Mas olhar para um futuro próximo que vai chegar, mas não aqui na terra, mas nas mansões celestiais. Então, olhar para o futuro com esperança. Nós precisamos ter essa esperança. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias. Zacarias 1:6. O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. Então tudo começa por aí, né? Obediência e pureza, para que possamos alcançar as promessas para o futuro. A política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia perto do final do ministério de Zacarias. Esse período de incertezas trouxe novas profecias. Constantemente o povo de Deus precisa ser chamado à obediência em sua palavra e à santificação. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas conhecendo sua palavra, mas também a colocando em prática em sua vida. Bom, segue-se duas orientações muito simples e básicas para a nossa vida nessa manhã. Quais são? Primeiro, precisamos conhecer a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Conhecer a palavra de Deus, conhecer as suas verdades, conhecer os seus ensinos e, consequentemente, além de conhecê-la, nós precisamos praticá-la. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã estudando essa palavra gloriosa, para que, além de conhecê-la, possamos também trilhar alguns caminhos que possam viabilizar, facilitar a nossa jornada em meio à prática dessas verdades que nós estamos aprendendo. 3.2. Reconstruir vidas. Reconstruir vidas. Ou seja, conhecer a palavra de Deus e praticá-la, nos dará a possibilidade de reconstruir vidas. Você terá a possibilidade de reconstruir vidas na sua casa, na escola onde você estuda, na faculdade onde você está cursando o seu curso, na sua vizinhança, na sua parentela. Para isso é necessário conhecer a palavra de Deus e praticá-la, para que você possa concluir com eficácia essa missão. Vamos ler. Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus.
Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso, o profeta os faz lembrar de como chegaram àquela lamentável situação. Era preciso retirar os entulhos da desobediência e rebeldia contra Deus, deixados fisicamente em Jerusalém como prova da indiferença à palavra de Deus, mas também retirar os entulhos do pecado que ficou no coração daquele povo. Por isso, Zacarias os convoca à pureza e os anima, mostrando-lhes que há bênçãos e um futuro cheio de esperança. Dias melhores viriam e superariam todos aqueles momentos de angústias, perplexidades e aflições. E de fato é isso que nós iremos perceber, né? O livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, ele fala muito sobre essa questão dessa restauração, quando ele fala sobre a glória da última casa, lá em Ageu 2, versículo 9, e nós conseguimos perceber de fato que mesmo em meio a dificuldades, dias melhores vieram. E a vinda de Jesus para o resgate da humanidade é a prova desses dias melhores que vieram, principalmente para o povo de Israel. E a gente finaliza, tópico 3.3, mostrando aí que além de conhecer a palavra de Deus, se arrepender através de uma prática genuína, a gente precisa também estar sempre, diariamente, sempre que possível, de forma intensa e absoluta, realizando, fazendo a obra de Deus. Os judeus, ao regressarem do exílio babilônico, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. Isso só iria acontecer com o comprometimento e a dedicação de todos. Quem sabe aqui nessa manhã nós estamos aí falando, eu estou falando para pessoas que estão inevitavelmente também passando por um período de restauração. Olha aí, é possível? Você vai conseguir realizar essa restauração? Vai, desde que haja comprometimento e dedicação, tá? O desafio é grande, era grande, é grande, sempre vai ser grande, mas a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que havia na realização daquela obra. O privilégio que receberam de voltar à terra natal trazia também a responsabilidade de a tornar habitável novamente. Existia muito trabalho a ser feito e cada pessoa tinha, olha aí, cada pessoa tinha habilidade para este ou aquele trabalho, mas não bastava ter habilidade. Era preciso disponibilidade de todos para a realização da obra. Meus irmãos, eu creio que nessa manhã nós estamos aqui participando dessa aula, dessa escola bíblica dominical, e eu creio que você que está aí agora me assistindo, participando aqui conosco, você é uma pessoa de excelência. Você foi, sem dúvida nenhuma, chamado por Deus para uma grande obra. E esta grande obra, ela vai acontecer na sua vida. Mas é necessário que haja entrega, é necessário que haja disponibilidade, é necessário que haja dedicação da sua parte. Você quer observar a restauração de Deus na sua casa? Se entregue com disponibilidade. Você quer observar o agir de Deus na sua família? Se entregue com empenho e disponibilidade. Você quer observar o agir de Deus em todas as suas atividades, em todos os seus afazeres, em todos os seus projetos e propósitos que você tem aí empenhado para a sua vida, de um modo geral? Faça isso com entrega, com empenho e com disponibilidade. E você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida, o que Deus irá fazer na sua casa, o que Deus irá fazer na sua família e o que Deus irá fazer no seu ministério, na sua igreja, na sua congregação aí onde você congrega.
no nosso campo aqui na De Brasil JF, no seu campo aí, na sua igreja, você que é de outro ministério e está sempre aqui conosco no domingo também nos assistindo, tá bom? E para finalizar aí a nossa lição, a nossa conclusão diz o seguinte: existem mensagens maravilhosas no livro do profeta Zacarias para todos aqueles que buscam aprender sobre o amor, o cuidado e o zelo de Deus para com o povo. Sua misericórdia alcança todos os que buscam com sinceridade de coração, arrependidos de todos os seus pecados. Tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Tivemos aí uma manhã gloriosa, extraordinária, excelente. Quero deixar aqui o convite para você. Semana que vem, a nossa última lição. Você que passou aí o trimestre inteiro estudando, aprendendo aqui com os pastores, os obreiros que passaram aqui por essa EBD, te instruindo, te ajudando, você não vai querer perder a última lição, né? O livro do profeta Zacarias. Então, semana que vem, última lição, não perca, não falte, compartilhe aí com os irmãos, com seus amigos, para que a gente consiga, né, alcançar um número aí ainda maior de pessoas para a última lição desse trimestre, tá bom? Que Deus abençoe você. Nós vamos fazer aí uma oração finalizando e logo em seguida estaremos encerrando aí a nossa transmissão. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvamos e glorificamos o Teu nome por mais essa manhã. Te glorificamos, ó Deus, por cada telespectador, por cada ouvinte, por cada pessoa nos assistindo agora através aí do canal da igreja. Deus, nós te louvamos porque foi uma manhã de excelência, foi uma manhã de aprendizado, foi uma manhã de absorção, uma manhã, ó Deus, em que nós absorvemos, aprendemos, extraímos diversas mensagens, conteúdos para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Ser conosco, nos ajude, Senhor, para que possamos aplicar nas nossas vidas aquilo que nós aprendemos aqui neste dia de hoje. Ser conosco, nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo, empenho também para que possamos estar aqui mais uma vez no próximo domingo, na próxima lição, aprendendo da sua palavra. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. A paz do Senhor.